A mentoria Neuroflow, ela surgiu na minha vida exatamente no momento que eu estava procurando por ela. Porque era um momento que eu estava procurando por uma mentoria, mas eu encontrava só mentorias assim voltadas ou para uma área ou para outra, e eu não conseguia encontrar uma mentoria que assim realmente ela trabalhasse com a minha mente, ela realmente trabalhasse com meus resultados, não fosse algo totalmente engessado. E quando a primeira conversa que eu tive com o Marcelo, eu já vi, não, é isso que eu preciso para mim. Antes da mentoria, eu acho que o principal ponto, que foi assim o que eu conversei desde o início com o Marcelo, foi a questão que eu estava perdida, fazendo várias e várias coisas em que nada dava resultado. Eu começava algo, não encontrava resultado, eu parava, já ia para outro lado. E quando eu comecei a mentoria do Marcelo, eu queria justamente um norte, sabe? Alguém que me desse um caminho e me fizesse permanecer naquele caminho até que as coisas realmente começassem a dar certo. E é isso que eu tô tendo hoje, porque por várias vezes eu tento desviar do caminho que nós projetamos e ele me puxa de volta. E eu vejo que é esse o caminho que está me fazendo ter resultados hoje. Então, por isso que é muito importante a presença desse mentor que o Marcelo está sendo para mim, justamente para me nortear no caminho para avançar um novo patamar. Já vi bastante resultado, com certeza. Por quê? Porque a gente trabalha muitos gatilhos mentais, vamos dizer. Porque o resultado, ele não vem só daquele esforço que a gente faz diariamente, um esforço físico, vamos dizer. Existe também aquela questão de você trabalhar a mente para desbloquear para ter mais resultados. E é justamente nesse desbloqueio que a gente está fazendo, sessão pós sessão, que eu estou vendo a diferença nos resultados. A diferença em resultados em mim, na minha coragem de ter novos desafios, de encarar novos desafios, de ser uma pessoa mais decidida, uma pessoa que realmente vai atrás das coisas e faz acontecer. Porque muitos dos resultados eu deixava de ter justamente por causa do quanto eu ficava me prendendo mentalmente e ficava me sabotando para não alcançar um novo patamar. E hoje eu estou conseguindo desbloquear isso junto com o Marcelo e alavancando muito nos meus resultados. A mentoria Neuroflow, ela surgiu na minha vida exatamente no momento que eu estava procurando por ela. Porque era um momento que eu estava procurando por uma mentoria, mas eu encontrava só mentorias assim voltadas ou para uma área ou para outra, e eu não conseguia encontrar uma mentoria que assim realmente ela trabalhasse com a minha mente, ela realmente trabalhasse com meus resultados, não fosse algo totalmente engessado. E quando a primeira conversa que eu tive com o Marcelo, eu já vi, não, é isso que eu preciso para mim. Na primeira reunião, eu já percebi, e de lá para cá, a mentoria realmente se tornou aquilo que eu precisava naquele momento e continuo precisando. Então, é algo que eu pretendo realmente continuar. Vejo que os resultados estão sendo excelentes, e a presença de um mentor, sem dúvidas, é imprescindível nessa fase de crescimento que eu venho passando. Acho que cada sessão é uma virada de chave diferente, porque cada vez que nós conversamos, existe alguma chavezinha que vira dentro da minha cabeça, sabe? Tem questões que às vezes nós conversamos e depois conversamos novamente e a gente reforça esses pontos e cada vez viram mais chaves dentro da minha cabeça. Mas as últimas, principalmente, foram grandes viradas de chave, porque eu tenho me visto como a minha principal sabotadora, que antes eu não conseguia perceber isso, de que todos os resultados realmente dependem de mim e tudo que a gente vem conversando tem me tornado uma pessoa diferente. E não digo só na parte de negócios, mas pessoalmente, na minha vida também, eu tenho me tornado uma pessoa totalmente diferente, com uma visão diferente. E são várias e várias e várias chaves que vêm virando dentro da minha cabeça. Uma área está conversando com a outra, a minha mente, a minha vida, os meus resultados. Eu percebi justamente que elas têm que estarem sempre as três alinhadas. Senão, eu nunca vou conseguir atingir um resultado verdadeiro. Atingir o meu propósito de vida. Desde então, eu tenho percebido que eu tenho um propósito e que eu consigo transformar a vida das outras pessoas através desse meu propósito, que é um propósito lindo, é um propósito que eu vejo que eu preciso seguir, e é através da minha mente que eu estou seguindo, e é através da mentoria que eu estou conseguindo desvendar isso dentro de mim. Então, é um caminho lindo que eu estou seguindo. Né? E é justamente o equilíbrio entre o pessoal e o profissional. Então, a gente aqui às vezes está trabalhando o profissional, mas não imagina o quanto reflete no pessoal também. A inteligência emocional não é o controle das emoções, é das reações. Então, às vezes a gente sente, mas quando tu sabe como reagir diante daquilo, muda tudo, né? Eu já recomendei para outras pessoas, estou sempre indicando, são a mentoria Neuropol, literalmente. Tanto é que eu já indiquei para outras pessoas, tenho amigas minhas que já estão fazendo também e que já estão vendo resultado na vida delas também. Então, assim, eu indico sem medo nenhum. Já indiquei para várias pessoas, é o conselho que eu dou para todo mundo. Quem tiver nessa fase de expansão, de crescimento, ou está tendo uma dificuldade de se encontrar dentro dos negócios, de organizar, é a melhor mentoria que tem. Eu faço e não me arrependo até hoje de nada, e sempre vou estar indicando para todas as pessoas que eu puder, porque
É algo que realmente eu indico para quem eu gosto, para quem eu quero ver bem. Para quem eu não quero ver bem, eu não indicaria.